Muito boa tarde, estamos começando mais um Hora do Esporte ao vivo, aqui na TV Câmara de São José dos Campos, no canal 12.3 da TV aberta e também nos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos ainda na internet, no YouTube, com o @TV Câmara SJC e também no site câmarasjc.sp.gov.br. E até segunda-feira, eu, Bruno Castilho, vou trazer todas as informações do que de melhor acontece no esporte da cidade, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte os seus últimos dias de férias. E nesse período vai ser um prazer inenarrável dividir o Hora do Esporte com ele, o nosso repórter, o nosso produtor, o nosso pé de valsa, ele que está vestido de motorista de ônibus, o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Hoje eu vim elegante para os nossos telespectadores e, sem dúvida, tô com roupinha de gafieira, né? Se colocar no samba, eu me viro. Maravilha, foi dos motoristas de ônibus uma brincadeira, um abraço para todos os amigos motoristas de ônibus, principalmente os da empresa. Enfim, além do Paulo, quem vai fazer comigo o programa de hoje vai ser o nosso querido intérprete de Libras, o Luiz Fernando, que vai levar as informações para a comunidade surda. Eu que vou dar o soquinho com o Luiz. Aí eu tô acertando de primeira o soquinho, estou expert no cumprimento com o Luiz Fernando. E vamos começar o programa de hoje, o nosso Hora do Esporte de hoje, falando do clássico do Vale, Taubaté e São José, que está decidindo a Liga Paulista de Futsal. O primeiro jogo aconteceu ontem no ginásio da Ferroviária em Pindamonhangaba e a gente vai acompanhar os melhores momentos da partida que aconteceu ontem lá em Pinda. Dá o play, Matheus. A final da Liga Paulista de Futsal começou a todo vapor. E logo na primeira jogada, aos 15 segundos de jogo, o São José abriu o placar nesse chute do Joãozinho. Com o gol, o São José era todo pressão e chegou algumas vezes com perigo à meta do Taubaté. Mas faltando 12 minutos para o fim do primeiro tempo, o Taubaté empatou. Após receber lançamento, Fabinho dominou e deixou o Luiz Fernando de frente para o gol, só para empurrar para as redes. No lance seguinte, quase o São José desempata, mas o goleiro Donha salvou o Taubaté. E como em todo clássico decisivo com o clima quente, não poderia faltar discussão e confusão entre jogadores e comissão técnica. Com todo mundo um pouco mais calmo, o Taubaté quase virou nesse contra-ataque. O São José respondeu nesse chute que acertou a trave. Segundos depois, o Taubaté foi para o ataque e conseguiu um pênalti. O São José trocou de goleiro e a tática deu certo, porque Murilo defendeu a penalidade máxima cobrada pelo Fabinho. Faltando 6 minutos para o fim da primeira etapa, o São José chegou ao segundo gol com Gabriel depois de boa troca de passes. Na segunda etapa, o Taubaté começou pressionando e o São José se defendia como podia. Faltando 16 minutos para o fim do jogo, Luiz Felipe chutou forte para empatar a partida. Depois, o jogo ficou igual com poucas chances de gol para cada lado. Fim de jogo, Taubaté 2, São José 2, na primeira partida da decisão da Liga Paulista de Futsal. Pois é, você viu aí os melhores momentos da partida 2-2 entre Taubaté e São José. A gente vai até mostrar uma artezinha aqui que o nosso Israel Pods fez com os resultados da partida aí, ó. São José, Futsal e Taubaté. Então a primeira partida, é invertido aqui, né? Mas a primeira partida com o mando do Taubaté foi 2-2, partida que aconteceu em Pindamonhangaba ontem à noite. E a segunda partida, a partida de volta, ela vai acontecer no dia 7. Tem a outra artezinha aí, não? Então, engripou, é isso. Aí, de novo, né? O Israel inverteu aqui a ordem, né? É o São José aqui e o Taubaté aqui, o mando de quadra do São José no Tênis Clube no dia 7 de dezembro, mais conhecido também como quinta-feira que vem, às 8h30 da noite. E para comentar um pouquinho sobre esse resultado da primeira partida da final da Liga Paulista, a gente vai conversar via internet. A gente está importante hoje, primeira vez, nosso primeiro convidado via internet, o Gabriel Oliveira, o nosso Gabriel Pichu, técnico do São José Futsal. Gabriel, essa primeira partida a gente estava conversando em off, né? O resultado, pelo que foi o jogo lá e cá, acabou ficando de bom tamanho para os dois. Eu vejo pelo menos dessa maneira. Acabou ficando justo para as duas equipes. Como é que você vê esse resultado da primeira partida?
Primeiramente, boa tarde a todos. Acredito que foi um resultado justo pelo que foi a partida. É um jogo muito equilibrado, muitas chances para os dois lados, alternando quem estava melhor na partida. Mas assim, justo, mas não satisfeito. A gente sabe que a vantagem é só de jogar em casa, melhor do que perder, mas a gente queria a vitória. Na hora do pênalti ali com o Fabinho bateu o pênalti, você acabou trocando o goleiro. O Murilo é mesmo o pegador de pênalti do seu time, não? Como o goleiro titular, o Lucas, né, que os dois meninos, o David e o Murilo, eles são goleiros do Sub-20, e o Lucas é o nosso goleiro titular, ele é o pegador de pênalti. No Sub-20, o Murilo, ele é o pegador de pênalti da categoria, então, como ele estava no jogo, eu acabei trocando, e eles já tinham estudado, já viu a estatística do Fabinho, onde ele bate a maioria dos pênaltis, ele acabou saindo, foi muito efetivo, né, fazendo a defesa. Para você ver como o time do São José está bem servido de goleiros, né? Os goleiros do Sub-20 ajudando no time profissional. Paulo, uma pergunta para o Pichu. Com certeza, e legal também saber como que funciona esse estudo, né, para poder saber qual goleiro que utilizar ou não. Até continuando nesse assunto dos goleiros, Pichu, você também utiliza o goleiro de acordo com o local da batida, ou então quem for o batedor? Sim. Normalmente na cobrança de 10 metros, né, que é sem barreira, se é um batedor que chuta forte, é o Murilo que ele vai subir. Se é um jogador que não chuta tão forte, ele vai tirar, é o David que ele vai ficar. Então a gente estuda quem vai bater, o estilo do batedor, o momento, tudo isso é pensado. Gabriel, o primeiro jogo dessa fase, na primeira fase do campeonato, foi um jogo muito nervoso, né? Problemas mais esta quadra do que quadra. Esse jogo primeiro foi mais problema ali que teve uma discussãozinha no primeiro tempo, enfim. Como fazer para esse nervosismo, né, não atrapalhar o time, né, ou o seu time no caso, não atrapalhar o espetáculo e também não prejudicar tanto o seu time? Como é que é para tentar dar uma acalmada na rapaziada? Porque clássico é nervoso, né, infelizmente, mas acaba às vezes até extrapolando um pouco. Sim, eu até falo por mim também, eu acabei extrapolando, ficando um pouco nervoso ali, tá com o emocional muito forte, tá concentrado, não deixar se desconcentrar da partida, porque naquele momento a gente estava melhor na partida, onde o Taubaté arrumou uma confusão sem necessidade e eles acabaram entrando no jogo. Então a gente não pode entrar nesse jogo deles, a gente sabe que se a gente jogar, se a gente impor o jogo, a gente vai normalmente comandar a partida. Perfeito. E Pichu, até trazendo também uma outra questão aqui, falando agora sobre o retrospecto do confronto, né? Na primeira fase também foi um jogo onde o São José esteve na frente do placar, o Taubaté foi buscar o empate. Neste jogo, novamente, aconteceu isso. Como que você projeta agora esse segundo jogo, né, da decisão? Clássico, é disputado dentro de quadra ali, mas essa questão também do São José estar na frente, saber administrar melhor o resultado, é algo que você vem conversando com a rapaziada também? Sim, e vai ser crucial para a gente ser campeão. A gente conseguiu a vitória na Liga Nacional dessa maneira, a gente abriu o placar, soube administrar, acabou tomando um gol no final, mas conseguimos vencer. Foi a nossa única vitória em cima deles nesse ano, e nessa partida, igual você falou, a gente abriu 3-1, acabou tomando 2 gols. Novamente, ontem, 2-1 pra gente, a gente bem na partida, acabou tomando empate. Tivemos chance para fazer o 3-2. Não fizemos, então vai ser crucial a gente abrir o placar, ampliar e estar muito concentrado, né, para não deixar eles empatarem o jogo. Pichu, gostaria de agradecer você esse tempo aí que você disponibilizou para a gente, para conversar com a gente, desejar um bom jogo para você, uma boa sorte também, tanto no profissional quanto no Sub-20, que você também é técnico do Sub-20 finalista, enfim, que esse final de ano aí seja de vitórias para você, tanto no Sub-20 quanto no profissional. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Tá sendo um ano muito bom. Chegamos na final aí do Sub-20, na final do profissional, e a gente vai buscar o título dos dois, certo? Obrigado e bom programa a todos. Eu agradecendo ao Pichu, deu um pequeno problema no áudio. Agradecendo mais uma vez ao Pichu.
a gente está testando aqui novas modalidades de fazer entrevista. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, rapidinho, já já a gente volta. Falando agora de vôlei nessa volta do intervalo aqui no Hora do Esporte, porque os gigantes do Vale estão imbatíveis na Superliga. Jogando fora de casa, os joseenses venceram o SESI Bauru por 3-0, com parciais de 18-25, 21-25 e 23-25. O destaque da partida foi o ponteiro Douglas Souza, que anotou 14 pontos. Com o resultado, o São José permanece invicto com 4 vitórias em 4 jogos disputados, ocupando a terceira colocação na classificação geral. A próxima partida do vôlei São José acontece na terça-feira, às 9 da noite, contra o Campinas, na volta do São José à Arena de Esportes. Paulo, parece que o título da Supercopa contra o Cruzeiro deu um gás a mais aí para o São José, né? Com certeza, Bruno, deu um gás a mais e o São José está fazendo por merecer, inclusive. Se você olhar as principais estrelas do elenco, Felipe Roque na última partida contra o Minas, agora o Douglas Souza aparecendo. Então, quem realmente tem que assumir o protagonismo está vivendo um momento muito bom de confiança, conseguindo executar dentro de quadro o que eles estão fazendo dentro dos treinos. E esse placar de 3-0 em cima do SESI é um placar expressivo, porque o time do SESI é muito forte, né? Jogando no Paulista, por exemplo, o time do SESI derrotou o time do São José aqui em casa, de virada, inclusive. Então, é um time que tem um poder de reação muito grande. O São José conseguiu neutralizar essa reação do adversário do SESI durante ali o sets. Então, realmente o time do vôlei tá voando, Bruno. O time do vôlei parece que encaixou, achou o seu jogo. É lógico que o Cruzeiro ainda é o favorito, né, Paulo? Então, a gente vai até mostrar, não sei se tem a tabelinha aí dos jogos do São José Vôlei aí, ó. Contra o América Montes Claros, a vitória por 3-2. Depois saiu contra o Guarulhos 3-1. Aí contra Minas, essas 3 vitórias aqui, né? Contra o Guarulhos, atual campeão paulista, que desclassificou o São José da semifinal do Paulista. Contra o Minas, que é uma forte equipe também. E contra o SESI em Bauru, 3 grandes vitórias para o São José. E agora o São José enfrenta um outro grande adversário na próxima rodada, contra o Campinas. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil para o São José, mas do jeito que o São José está azeitado, aí as coisas estão engrenando, o São José pode ser o favorito até desse jogo para sair com a vitória. Agora falando sobre basquete, depois de 3 jogos em casa, os comandados do técnico Sebastião Figueiredo embarcam para Brasília, onde enfrentam o Cerrado Basquete. A partida acontece amanhã, às 5 da tarde, e os joseenses querem manter a boa fase e aumentar a sequência de 5 para 6 vitórias seguidas. A gente está falando aqui, né, Paulo, do time de vôlei do São José, que está com 4 vitórias na sequência, que ainda está invicto. O basquete não está invicto, mas, enfim, engrenou também essas 5 vitórias. Então, parece que os times de São José, tanto o basquete quanto o vôlei, estão bem, né? Estão bem engrenados, na verdade. Bem eles estão, mas bem engrenados. Com certeza. O entrosamento é fundamental quando se trata de um esporte coletivo. Eu acho que dessas 2 modalidades, tanto no vôlei quanto no basquete, a coletividade tem feito a diferença na hora de aparecer os resultados. Porque o time do basquete, por exemplo, todos os jogadores ali, os considerados titulares, quando eles estão à disposição do Diego Figueiredo, antes dele fazer a rotatividade, eles conseguem entregar bastante pontos. Então, eles têm uma ofensividade muito grande, um jogo rápido de transição. O Figueiredo, quando começou a temporada, ele disse assim, é uma equipe jovem, equipe com potencial, e eu quero explorar essa velocidade, esse vigor físico da rapaziada para a gente poder conseguir vencer os jogos. E uma preocupação, uma dificuldade era que nem sempre ele estava com o elenco completo. Muitas lesões que aconteceram no Paulista. E agora, com o elenco completo, o time do basquete conseguiu engrenar, fez a trinca carioca, derrotando adversários difíceis, e agora tem outra parada dura fora de casa contra o Brasília para tentar colocar a teste, né, toda essa boa sequência aí, Bruno. A gente vai colocar a tabelinha do basquete também do NBB. O São José, quando a gente sempre fala, né, os 4 primeiros em casa, dos 4 primeiros só ganhou 1. Aí depois, aí sim, foi para o Sul, ganhou 2. Aí na volta, como o Paulo falou, fez a trinca carioca aqui, o último jogo, inclusive, 83-71 pro São José contra o Vasco. O Vascão na Gama, eu adoro falar Vasco.
Então, essa vitória importante aqui contra os 3 times cariocas, e agora sai de novo para pegar o Cerrado Basquete, e também depois o Brasília fica lá em Brasília para fazer essa, né, sempre é assim, né, os times ficam no Sul ou em Brasília, faz o jogo lá e depois volta para não ficar indo e voltando toda hora, então a tabela é montada dessa maneira. Ainda falando de basquete, mas agora falando do time feminino, porque as meninas da Águia do Basquete entram em quadra hoje, dessa vez pela fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-23, que acontece essa fase final toda em Catanduva. Hoje, às 6 da tarde, o São José enfrenta o Sport Recife pelas quartas de final da competição. Essa fase ela é mata-mata, então caso o São José seja derrotado, o São José volta mais cedo para casa. Caso vença, ainda fica para a semifinal, que acontece amanhã, sábado, e a grande final acontece no domingo. Lembrando que as meninas, elas jogam esse campeonato, mais o campeonato Sub-20 paulista e mais o brasileiro o paulista adulto também. Então, o calendário delas está cheio aí. Se elas ficarem até a final no dia 3, dia 5 tem que voltar para ir para Itu, para jogar contra o Ituano no paulista adulto. Enfim, esse time tem que se desdobrar, porém, na categoria Sub-23, o São José é favorito, né, Paulo? Com certeza, Bruno. Inclusive, na categoria Sub-23, o São José é o atual campeão, né, do torneio nacional. A gente até fez uma matéria falando sobre este assunto, que eles ganharam o Interclubes lá. Então isso daí com certeza dá moral, traz responsabilidade para a equipe, porque quando você agora vai disputar uma outra competição que é o brasileiro, você começa a se tornar alvo, evidência. Eu acho que as meninas sub-23 elas têm um ponto positivo. Claro, o desgaste físico é ruim, uma competição atrás da outra, o São José precisa utilizar essas jogadoras para compor o elenco adulto também, mas por jogar os torneios adultos, eu acho que quando você enfrenta meninas, né, da mesma idade que você, isso dá uma diferença a mais para o São José, questão de experiência, maturidade, saber controlar melhor o jogo, saber impor melhor o ritmo. Então, as meninas são favoritas, a gente está torcendo aqui para que elas consigam avançar para as semifinais. Então, hoje, 6 horas da tarde, o São José enfrenta o Sport. Boa sorte para as meninas que consigam aí chegar na final e trazer esse caneco para São José dos Campos. Agora a gente vai para mais um intervalo, rapidinho a gente volta, aquele intervalo que é de menos de 1 minuto, não dá nem tempo para ir no banheiro, já a gente volta. Voltamos com o último bloco do Hora do Esporte e a gente vai falar agora de futebol do São José Esporte Clube, a Águia do Vale, porque tem novo jogador no elenco. O volante Wagner Balotelli, de 31 anos, veio contratado por empréstimo do Brasiliense com o contrato válido até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste ano, ele fez parte do elenco do Brusque, que conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque estava na Série C, conseguiu acesso para a Série B. E ele chegou e já está treinando com o restante do elenco. E a gente foi lá e bateu um papo com ele para saber um pouco das expectativas do novo contratado, o Balotelli, com esse ano, né, com a camisa do São José para esse ano. Dá o play, Matheus. Eu recebi o convite dele, né, um projeto muito bom e interessante, né, que A2 e Série D, que a gente possa dar os nossos melhores, né, cada um que estiver aqui no grupo, no elenco, nós possamos fazer um belo campeonato na A2 e focando também na Série D para nós conseguir o acesso da Série C. Foi um desafio que eu quis receber, né, que todo mundo falava de São Paulo, eu falei, eu quero ir para São Paulo, eu quero ver. E vai ser um desafio grande, né, e melhor assim, desafio. A gente vai esperar a força de vontade, coisa que não vai faltar de mim, né. Sou muito cara que corre atrás, mesmo que erra, tem que correr atrás para tentar melhorar cada dia mais. Tá aí o Wagner Balotelli, ele que não fala muito, né? Ele não queria dar entrevista, estava meio tímido, mas eu convenci ele, falei, dá uma entrevista aí pro pessoal para se apresentar para a torcida. E ele, de uma forma meio truncada, mas deu uma entrevista pra gente. Ele que, Paulo, é a primeira vez, estava conversando com ele, é a primeira vez que ele joga em São Paulo e é a primeira vez que ele joga o Campeonato Paulista, né? Então, para ele aí vai ser uma novidade, não só um novo clube, o São José, mas também um novo campeonato. Ele não conhece bem a divisão, mas é um jogador com experiência boa, principalmente de Campeonato Brasileiro.
Com certeza, Bruno, ele não é tanto de dar entrevista, mas dentro de campo, até analisando alguns jogos, deu para ver que é um jogador que tem muita raça, muita disposição, é aquele volante de pegada. Então ele tem muito para poder contribuir com o São José, porque dependendo do jogo, é importante você ter essas características para ajudar na composição do elenco. Ele falou uma questão interessante, né, que ele quis ser desafiado. Ele estava no elenco do Brusque, poderia voltar lá para Brasília, para o Brasiliense, manter ali dentro de um campeonato estadual que não chega a ser tão competitivo quanto é aqui em São Paulo, que não precisaria buscar tanto a luta pela posição titular, mas mesmo assim ele aceitou o convite, veio para o estado de São Paulo, num projeto que ofereceram para ele de tentar o acesso para a Série A1 do Paulista, para disputar uma competição nacional. Então ele chega com essa dinâmica de trazer esse desafio, essa força de vontade. O Ricardo Costa, inclusive, gosta muito de trabalhar com jogadores assim, que queiram vestir a camisa do São José, que se dediquem, que dentro de campo representem a torcida. É algo que o Ricardo ele gosta muito de utilizar como um mecanismo de incentivo para os jogadores. Então, a partir do momento que você tem um jogador como ele, com experiência nacional, você, quando vai disputar, por exemplo, uma Série D, é um jogador que pode ser utilizado para trazer experiência para outros jogadores que não têm tanta bagagem assim. Então, acho que foi uma contratação que provavelmente vai vir para compor elenco. Não sei se ele briga pela titularidade, mas com certeza, ao longo do campeonato, vai agregar demais aí neste time do São José. Mas competições como essa, mais puxadas, principalmente como a Série A2, é importante ter elenco de sobra aí para poder repor as peças. E a gente conversou também com o técnico Ricardo Costa, que falou um pouquinho para a gente dessas peças realmente do São José, esses novos reforços e quem ainda pode chegar, né? O que o São José ainda procura no mercado para tentar trazer, para reforçar o elenco. Dá o play, Matheus. O Balotelli é um jogador que foi monitorado, né? E a gente já sabia da qualidade dele, o quanto que ele pode nos ajudar. Então, eu acho que é mais um atleta que vem para somar, né? No elenco nós temos aí uma capacidade muito grande de poder mudar, mudar as características dos jogadores e poder mudar o jeito de jogar. Então é mais um jogador que vem para somar, tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Todos os jogadores que a gente está trazendo, né, estava jogando um nível acima do que São José jogava. Então agora a gente tem que qualificar o elenco, trazendo esses jogadores, né, por mais que não tenha jogado em São Paulo, ele jogou um nível bom, subiu, né, teve acesso, então a gente está buscando jogadores vencedores, porque nosso projeto é para ser vencedor, então nós temos que trazer jogadores que já estão acostumados com isso. Na nossa contagem ainda falta um goleiro, um meia de ofício, né? E mais 2 atacantes para completar a lista dos 26 atletas. Nós continuamos no mercado, analisando os nomes que vêm aparecendo para a gente trazer os melhores para o São José. Tá aí o técnico Ricardo Costa. A gente mostrou umas imagens do treino do São José. Antes de passar para o Paulo, a gente mostrou também na semana passada o tanque que estava com a botinha ortopédica no pé, porque ele tomou uma entrada dura num treino, mas agora a gente foi lá hoje de manhã, ele já está sem a bota, está fazendo os treinos leves, né, de transição. Ele conversou comigo, parece que deu uma inflamadinha no tendão, e aí ele está fazendo esse treino aí, mas não é nada grave. Então ele está fazendo esse treino aí de transição, só a parte física mesmo, para, quem sabe, na semana que vem, no meio da semana que vem, voltar a fazer o treino com bola, aí sim, coletivo, enfim, né, ele começar a se ambientar de novo com bola, ele que está se recuperando dessa lesão no tornozelo, mas que por sorte não é nada grave. Brunão, notícia boa para o torcedor da Águia do Vale. O Rafael Tanque é um jogador que permaneceu neste elenco para poder brigar ali pela posição de camisa 9, um jogador que no final da Copa Paulista cresceu muito e que ele quis permanecer no São José para fazer parte do projeto, né? Então, bacana que ele esteja se recuperando e que não vai perder a pré-temporada. Falando sobre a questão do elenco, só para a gente poder completar o que o Ricardo Costa trouxe, né? Realmente, o meia de ofício ali é muito importante. Você tem o João Gabriel, mas ainda falta alguém para poder disputar a posição, para fazer essa armação de jogadas, né? Tem jogadores, inclusive, que São José trouxe que já jogaram juntos, como, por exemplo, o Luan. Ele jogou com o Tanque no Nova Iguaçu, então alguns jogadores têm até um entrosamento já de outras equipes. Eu acho que São José está conseguindo montar uma base boa para ser competitivo, Bruno. Pois é, o São José montando um time forte aí. Na minha visão, assim, o São José está entre top 5 ali dos melhores. Os primeiros, acho que são Ferroviária e São Bento de Sorocaba, e depois vem o resto. O São José está entre quarto e quinto ali no top 5
dos times que disputam o Campeonato Paulista da Série A2. Agora a gente vai mudar de assunto, e falar sobre futsal feminino, porque as meninas da Máquina Amarela já conheceram o adversário da final do Campeonato Paulista. São José vai enfrentar o Instituto Lince de Taboão da Serra em 2 jogos para decidir o título estadual de 2023. A primeira partida acontece na segunda-feira, dia 4, e às 8 da noite, no Poliesportivo do Altos de Santana, e a partida da volta acontece no dia 7, também às 8 da noite, em Taboão da Serra. A gente tem uma artezinha que, inclusive, o Instagram do pessoal do São José Futsal Feminino colocou, ó, aí, ó, os jogos aí, ó, do São José. Então, São José no dia 4, na segunda-feira, às 8 da noite, no Poliesportivo de Altos de Santana, e depois o jogo da volta na quinta-feira. Inclusive, quinta-feira tem a final do masculino, tem a final do feminino. Pode ser 2 títulos uma noite só, Paulo. Verdade, Bruno, 2 títulos numa tacada só, para que quem gosta do esporte em São José fique feliz, né? Comemore bastante. A gente, claro, deseja que tanto o time do futsal masculino quanto o time do futsal feminino possam ter essa conquista, ficar em primeiro lugar, porque eles fizeram um campeonato muito consistente, né? O time do masculino terminou ali na primeira posição, o time do feminino ficou atrás do time do Taboão, mas que é um time que é muito forte, é um time muito competitivo também, é um time que elas ao longo do campeonato evoluíram bastante, então tem tudo para poder ser 2 grandes jogos aí no feminino e buscar fora de casa esse caneco. Bacana. E para fechar o Hora do Esporte, a gente vai falar rapidinho de ginástica. Amanhã o Teatrão recebe a 4ª mostra de ginástica rítmica em 2 sessões, às 5 da tarde e também às 7 da noite. O evento deve reunir cerca de 400 alunas vinculadas nas unidades esportivas da Prefeitura de São José dos Campos e terá apresentações elaboradas por professores de unidades como Novo Horizonte, Galo Branco, Vila Letônia, Campo dos Alemães, entre outras. O evento será aberto ao público e é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e também da OS São José Desportivo. Paulo, rapidinho no pique. Importante evento aí para o pessoal, né? Principalmente para as atletas, as mais novinhas, se apresentarem aí e se apresentarem para o público, né? Pro público conhecer mais a ginástica rítmica. Com certeza, Bruno. É um evento não de competição, mas de valorização da modalidade, do esporte, de incentivo para que essas meninas possam apresentar o que elas desenvolvem dentro do Atleta Cidadão para o público. E eu confesso que a ginástica rítmica é bonito de se ver, assim, dá umas imagens cinematográficas, é complicado, inclusive, o que elas fazem, então a gente tem que apoiar, tem que jogar para cima mesmo, porque vale a pena demais. Minha mãe, inclusive, Dona Ana Lúcia, ama esse esporte, cara. Quando tem esse tipo de competição, ela fica vidrada ali na frente da TV, não deixa ninguém mudar de canal, então, bacana aí. Eu pensei que sua mãe ia se apresentar também, você falou, eu pensei que ela ia, minha mãe vai lá se apresentar também. Não, ela não tem tanta flexibilidade, sim. Mas muito bacana esse evento aí da ginástica rítmica. E a gente vai chegando ao fim de mais um Hora do Esporte. Antes, eu vou dar 2 abraços aqui. Um para o papai do nosso japonês do áudio, o Papai Japa. Eu não sei o nome dele, ele não falou, mas é o pai do Murilo aqui, o nosso homem do áudio. Um abraço para ele e também para o Miltinho. Recentemente eu estava vindo aqui para a TV esses dias na rua, aí fui parado na rua. Pô, eu sou fã do Hora do Esporte, eu dou like lá, toda vez que tem um like lá é meu. Então, Miltinho, um abraço para você, continue dando like nos vídeos no YouTube do Hora do Esporte, continue prestigiando a gente. E Paulo, foi um prazer inenarrável estar com você em mais um Hora do Esporte. Muito obrigado, Bruno. Uma honra indescritível estar na presença de todos os telespectadores. Um abraço para o Miltinho, um abraço para o pai do Japa e um abraço para todos que nos acompanham aqui no Hora do Esporte. É por vocês que a gente está aqui todo dia levando informação e muita resenha. É isso mesmo. Um abraço também para o nosso querido Luiz Fernando, que eu estou conseguindo acertar o soquinho de primeira. Muito obrigado, Luiz, por mais uma vez a parceria. Eu estou me despedindo de vocês por hoje. Segunda-feira a gente volta para o Hora do Esporte, o meu último antes das férias, finalmente. Então, até segunda-feira. Segunda-feira vai ser um programa mais feliz do que foi hoje. Espere, aguarde. Um abraço e tchau.